Aula 15 do tratado, itens 135 ao 143. Por que me consagrar? Número 2. Motivos que tornam essa devoção recomendável. Letra A. Essa devoção nos consagra inteiramente a Deus. Primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de si mesmo a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria. Não se pode conceber na terra emprego mais destacado que o serviço de Deus. Se o menor servo de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo, se estes não são servos de Deus, quais serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus que se dedique inteiramente ao seu serviço, sem reservas, tanto quanto lhe for possível? Tal é um fiel e amoroso escravo de Jesus em Maria, que se deu por inteiro ao serviço desse Rei dos Reis pelas mãos de sua Santa Mãe, e que nada reservou para si mesmo. Todo o ouro da terra e as belezas do céu não o podem pagar. As outras congregações, associações e confrarias erigidas em honra de Nosso Senhor e de sua Santa Mãe, que fazem grande bem para o cristianismo, não nos levam a dar tudo sem reserva. Elas prescrevem a seus associados algumas práticas e deveres, mas os deixam livres para todas as outras ações e outros momentos de sua vida. Porém, essa devoção é que faz com que o fiel doe sem reserva a Jesus e a Maria todos os seus pensamentos, palavras, ações e sofrimentos e todos os momentos de sua vida. De maneira que, quer esteja acordado ou dormindo, quer ele beba ou coma, quer ele faça as maiores ou as menores coisas, sempre se pode dizer que tudo o que faz, embora não pense nisso, é de Jesus e de Maria, em virtude de seu oferecimento, a menos que o tenha expressamente revogado. Que consolação! Além disso, como já ficou dito, não há nenhuma outra prática que nos liberte mais facilmente de um certo espírito de propriedade que penetre imperceptivelmente nas melhores ações. O nosso bom Jesus nos concede esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que fizemos, cedendo-lhe pelas mãos de sua Santa Mãe todo o valor das nossas boas obras. Se ele dá um cêntuplo, mesmo neste mundo, àqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, temporais e perecíveis, qual será o cêntuplo que ele dará àquele que lhe sacrificar até seus bens interiores e espirituais? Jesus, nosso grande amigo, se deu a nós sem reserva de corpo e alma, virtudes, graças e méritos. Diz São Bernardo, ele me ganhou por inteiro, dando-se todo a mim. Não é um dever de justiça e de gratidão lhe darmos tudo o que nos for possível dar? Ele foi o primeiro a ser liberal para conosco. Que o sejamos também para com ele, e o veremos ainda mais liberal durante nossa vida, nossa morte e em toda a eternidade. Com quem é bondoso vos mostrais bondoso. Letra B. Essa devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo, e praticar a humildade. Segundo motivo que nos mostra como é justo, em si mesmo, e vantajoso ao cristão se consagrar por inteiro à Santíssima Virgem por esta prática, a fim de ser mais perfeitamente de Jesus Cristo. Esse bom mestre não recusou se encerrar no seio da Santíssima Virgem como cativo e escravo de amor, e ser-lhe submisso e obediente durante 30 anos. É aqui, e eu repito, que o espírito humano se perde, quando faz uma séria reflexão sobre essa conduta da sabedoria encarnada que não quis, embora o pudesse fazer, dar-se inteiramente aos homens, mas o fez pela Santíssima Virgem. Não quis vir ao mundo na idade de um homem perfeito, independente de outrem, mas como um pobre pequeno menino, dependente dos desvelos e do sustento de sua Santa Mãe. Essa sabedoria infinita, que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não achou meio mais perfeito e mais curto de fazê-lo do que se submeter em todas as coisas à Santíssima Virgem. Não somente durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos de sua vida, como as outras crianças, mas durante 30 anos. E deu mais glória a Deus, seu Pai, durante todo esse tempo de submissão e dependência da Santíssima Virgem, como não lhe teria dado empregando esses 30 anos em fazer prodígios, em pregar por toda a terra, em converter todos os homens, do contrário, ele teria feito. Como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, a exemplo de Jesus. Tendo diante dos olhos um exemplo tão visível e conhecido de todos,
Seremos tão insensatos para julgar possível encontrar um meio mais perfeito e mais direto de glorificar a Deus do que o de se submeter a Maria, a exemplo de seu divino Filho? Recorde-se aqui, como prova da dependência que devemos ter da Santíssima Virgem, o que foi dito mais acima, relatando os exemplos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dão de submissão que devemos à Santíssima Virgem. O Pai não deu e não dá seu Filho senão por ela, não suscita filhos senão por ela, e não comunica suas graças senão por ela. Deus Filho não foi formado para todo mundo senão por ela. Não é gerado todos os dias engendrado senão por ela em união com o Espírito Santo. E não comunica seus méritos e suas virtudes senão por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo senão por ela. Não forma os membros de seu corpo místico senão por ela, e não dispensa seus dons e favores senão por ela. Depois de tantos e prementes exemplos da Santíssima Trindade, podemos nós, sem uma extrema cegueira, prescindir de Maria e não nos consagrar a ela, nem despender dela para ir a Deus, para nos sacrificar a Deus? Eis algumas passagens latinas dos padres que escolhi para provar o que acabo de dizer. Maria tem 2 filhos, o homem Deus e o homem puro. Daquele, Maria é mãe corporalmente, deste é mãe espiritualmente. Esta é a vontade de Deus. Quis que recebêssemos tudo por Maria. Consequentemente, se temos alguma esperança, alguma graça, algo salutar, saibamos que o devemos a ela. Todos os dons, virtudes e graças do próprio Espírito Santo são concedidos pelas mãos de Maria a quem ela quer, quando quer, como quer e quanto quer. Porque tu eras indigno de receber as graças, elas foram dadas a Maria, para que por ela recebesses tudo o que tens. Deus, vendo que somos indignos de receber suas graças diretamente de sua mão, diz São Bernardo, as dá a Maria, a fim de que tenhamos por ela tudo o que Ele quer nos dar. E Ele encontra também sua glória em receber pelas mãos de Maria a gratidão, o respeito e o amor que lhe devemos pelos seus benefícios. É, pois, muito justo que imitemos essa conduta de Deus, a fim de que a graça retorne ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio, como diz o mesmo São Bernardo, para que a graça volte ao seu dispensador pelo mesmo canal. É exatamente o que se faz por essa devoção. Oferecemos e consagramos tudo que somos e tudo que possuímos à Santíssima Virgem, a fim de que nosso Senhor receba por seu intermédio a glória e a gratidão que lhe devemos. Reconhecemos-nos indignos e incapazes de nos aproximar da majestade infinita por nós mesmos, e por isso nos servimos da intercessão da Santíssima Virgem. Ademais, trata-se aqui de uma prática de grande humildade, que Deus ama acima de todas as virtudes. Uma alma que se eleva, rebaixa a Deus. Uma alma que se humilha, eleva a Deus. Deus resiste aos soberbos e concede suas graças aos humildes. Se vos rebaixais, crendo-vos indigno de aparecer diante dele e de vos aproximar dele, ele desce, abaixa-se para vir a vós, para se comprazer em vós e para vos elevar, apesar de vós. Mas de modo contrário, quando alguém se aproxima ousadamente de Deus, sem medianeiro, ele foge e não se pode alcançá-lo. Oh, como ele ama a humildade de coração! É essa a humildade que leva a esta prática de devoção, pois ensina a nunca nos aproximarmos por nós mesmos de nosso Senhor, por mais manso e misericordioso que ele seja, mas a nos servirmos sempre da intercessão da Santíssima Virgem, seja para comparecer diante de Deus, seja para lhe falhar, seja para se aproximar dele, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para nos unir e nos consagrar a ele.